Boa noite, irmãos. Eu trago um tema sobre a paz de espírito. Mas o que mais nos atenta na curiosidade é aonde encontrar essa paz de espírito? Será que precisamos ir longe no retiro ou algum outro local para que essa paz de espírito aconteça, sendo ela uma sensação, tendo em vista que nesse mundo de provas e expiações ela é temporária em nós? Mas será que já tivemos a verdadeira paz do Espírito? O que o Espiritismo nos diz sobre a paz do Espírito? Qual é o propósito de Jesus em relação à paz? Como melhorar os nossos mecanismos de sentimento, de sensibilidade, para nos aproximarmos dessa paz do Espírito? Inicio então com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Os brandos. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Paz de espírito, então. A paz de espírito é o resultado do amor. Tudo que conduzimos no sentido do amor na ordem de Jesus, vamos encontrar sim a paz do espírito. Fraternidade e paz estão na essência de várias doutrinas religiosas, quer seja em seus fundamentos, quer seja em boa parte de suas práticas. Na doutrina espírita, esse postulado se traduz por ser base de sua própria existência. Então, se não existisse a fraternidade e a paz, não estaria completo o Espiritismo. Portanto, ou enquanto, é uma forma de religação ao todo, a Deus. A paz do Espírito não pode ser vista nem ouvida. Não emanamos luz com essa paz do Espírito, mas sim podemos senti-la em nossos corações. E cada indivíduo, cada irmãozinho vai sentir de uma forma, não é mesmo? É uma sensação de que tudo está ornando da maneira mais correta possível. É uma sensação de tranquilidade e positividade em relação à vida. Então, se temos os nossos problemas, os nossos trabalhos, e se pensarmos com tranquilidade e positividade em relação à nossa existência, a nossa vivência aqui na Terra um pouco conturbada, com problemas, enfermidades, mas se tivermos a tranquilidade e a positividade, estaremos sim mais próximos da paz do Espírito. É uma sensação que, na verdade, só quem já viveu a paz é capaz de explicar. Como disse antes, cada um vai ter um sentimento que vai levar a essa paz do Espírito. O que o Espiritismo diz sobre a paz do Espírito? É um profundo silêncio interior. Talvez, para certos irmãozinhos, esse silêncio interior significaria um sofrimento enorme, não é mesmo? Mas não, é dessa forma
que vamos estar também mais próximo da paz do Espírito. Silêncio interior que não depende das ocorrências do mundo. O mundo pode estar em guerra, em situações caóticas, nós podemos sim estar em paz do Espírito. Essa paz somente pode ser desfrutada por quem ama o progresso. Porque se somos indivíduos negativos, não conhecemos o progresso, não teremos a esperança no amanhã. Ama o progresso e trabalha efetivamente no bem. Se não temos esse pensamento no bem, não é mesmo? Não vamos nos aproximar da paz do Espírito. Ela é muito trabalhosa e operante. Não é nada estático, não é uma força estática em algum local ou em alguma pessoa. Não. A paz do Espírito, quando existente, ela radia coisas boas. Não nos deixa no ócio e nem na falta de compreensão. Se porventura tivermos alguma dificuldade de entendimento, se nos aproximarmos da paz do Espírito, se focarmos no nosso íntimo, excluindo as coisas da nossa vivência, vamos encontrar as soluções, porque estaremos mais próximos da paz do Espírito. Reflete o estado de quem pode observar com tranquilidade os próprios atos. Se eu não me engano, Santo Agostinho, que fazia uma análise no final do dia, Francisco de Assis, o que ele tinha feito de mal para os irmãos, se ele tinha pecado, se ele tivesse feito algo que ferisse alguém. Essa autoanálise é muito importante. Deveríamos exercitar essa autoanálise para nós errarmos menos. Errando menos, vamos nos aproximar novamente, essa frase que já repeti várias vezes, próximo da paz do Espírito. O que é paz no mundo espiritual? A paz é construída sobre as bases de outras práticas espirituais de conexão. A caridade, a benevolência, a empatia, compaixão, a justiça, a unidade. Todas essas práticas nos conectam com a espiritualidade. É um objetivo de todas as pessoas espiritualizadas. A paz é um estado interior de bem-estar e calma. E nesses dias difíceis, tivemos aí 3, 4 anos atrás, momentos pandêmicos, de sofrimentos, de melhoramentos também, por que não? E como manter a paz diante dessas situações? Foque no que estiver fazendo no momento. Parece impossível, mas ocorre. Esqueça os problemas. O focar não é ver, avistar. O focar é concentrar a visão. Temos que nos despir de certos orgulhos, certas vaidades, certos pensamentos que achamos que nós temos que resolver. Não. Há sentimentos, pensamentos, problemas que não temos que resolver. Pode estar do nosso lado. Não temos que resolver. Então vamos focar nesse momento o que estivermos fazendo, para que saibamos disciplinar o nosso pensamento, nosso sentimento, nossas emoções. Crie o hábito de cancelar pensamentos ruins. Temos que observar se esses pensamentos são nossos mesmo. Voltando novamente àquela questão do Livro dos Espíritos, a pergunta 459, que sempre fala.
sobre a influência dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Será que esses pensamentos ruins são nossos? Vamos vigiar sempre nossos pensamentos e orar sempre. Questione o que você pensa. Temos, porque se vêm esses pensamentos, se não questionarmos, cairemos numa situação errônea e que talvez nesse mundo não conseguiremos retornar, refazer essas situações. As violências aí pelo mundo afora é um exemplo disso, não é mesmo? Às vezes a gente fomentado, insuflado pela espiritualidade, a gente comete algo contra o irmão e não há como reverter certas coisas. Então temos sim que questionar o que pensamos. Faça preces para acalmar o coração, sempre. Na mesma prece, mesmo somente um pensamento de paz já é uma prece. Não necessitamos de dialetos, não necessitamos de posições, não. Faça prece. Se está no local, percebe que o teu emocional ficou ferido, ficou sensível, tente se afastar, faça uma prece, qualquer lugar que seja. Emane um pensamento a Deus, aos seus mentores, aos bons espíritos, que eles vão nos ajudar. Como encontrar a paz de espírito? Dicas para manter a paz interior e controlar a ansiedade. Essa ansiedade ela já é vista como angústia, como perturbações, como depressões. Ela está quase em todas as enfermidades, vamos dizer assim, do campo emocional. Pois bem, pratique atividades físicas. Ontem, inclusive, eu falava sobre as atividades físicas. Na realidade, quando nos movimentamos, os hormônios da endorfina são mais produzidos pelo nosso cérebro, traz a sensação de alegria e de relaxamento. Então, vamos caminhar. Mas o indivíduo cadeirante caminhe com a cadeira, não é mesmo? Temos Olimpíadas paralímpicas de pessoas com restrições. Vamos nos movimentar. Medite. Termos um lugarzinho para que a gente fique 2 minutos, 15 minutos, meia hora, para que possamos concentrar sobre a nossa existência, o que estamos fazendo aqui nesse órgão, como estamos caminhando aqui nesse plano. Crie um bom hábito alimentar. Sempre o hábito alimentar. Corpo são, a mente também se torna assim. Vamos criar um bom hábito alimentar. Manter o foco no presente. Não vamos lá no passado trazer ressentimentos tolos. Aquilo já passou. Se ofendermos alguém, se essa pessoa não queira o nosso perdão ou não tivermos a oportunidade de perdoar, vamos emanar boas energias para aquilo, vamos deixar o passado lá. Se for para ir para o passado, vamos para buscar lembranças boas com os nossos entes queridos que talvez não estejam mais aqui, ou estejam, estão afastados em outras cidades, mas vamos buscar as coisas, os momentos bons. Não vamos trazer esse fel, esse veneno amargo para o nosso presente novamente. Então vamos deixar o passado lá, vamos viver o presente e vamos ter esperança no nosso futuro. É dessa forma que temos que nos conduzir para que chegamos lá em um determinado momento, essa paz de espírito ela esteja mais sentida com maior tempo em nós. Seja mais organizado. Vamos arrumar nossas coisinhas, nossas ferramentas, nossos livros, não é? Vamos organizar nossos livros. Quem organiza o ambiente, ele organiza o íntimo, o ambiente íntimo também. Entrar em contato com a natureza. Temos aqui em frente a Casa Espírita Irmãos Unidos
uma excelente praça com árvores frondosas. Aquela árvore, acredito que seja bem mais velha que eu, não é? Ficar na sombra de uma árvore, poder ouvir as águas, o som dos pássaros, entrar em contato com a natureza. Montar um local para relaxar em casa. Tenha um local. Um amigo meu, um tempo atrás, ele disse assim: Edson, vou te mandar uma foto de uma bolha. E eu, na minha inocência, uma bolha. Daí recebi a foto. Era um mini quarto com a televisão, com uma planta, com do tipo um divã para ele assistir o que ele quisesse, para ele ficar, para se desconectar, né, da família dele. E daí depois eu coloquei que agora eu entendi o que é a bolha. Foi um aprendizado que eu não sabia o que era uma bolha, eu esperava uma bolha. Mas então está aqui, né? Montar um local para relaxar em casa. Uma coisa interessante. Nos leva a refletir. Quando há um retiro nosso, nós vamos refletir. Não é mesmo? O que significa paz como fruto do Espírito? A paz é fruto do Espírito e jorra de dentro de nós, em nós, através de nós. Isso significa que é paz para você, para quem está perto de você. Entre aspas. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti, porque ele confia em ti. Isso está em Isaías capítulo 26, versículo 3. O que fazer para ter paz de espírito? Como novamente eu disse na introdução ali, será que precisamos ir para um retiro? Lá em Buda, ele foi para a floresta, se alimentou sobre vegetais. Mas será que precisamos disso? Será que a paz de espírito está tão longe? Será que ela não está no nosso íntimo, dentro de nós, esperando o mecanismo da nossa vontade para que ela comece a aflorar em nossos sentimentos? A paz interior vem se assumir a respeito das escolhas. Se não respeitamos as escolhas dos irmãos, dos próximos, não estamos caminhando para a paz de espírito. Para alcançar a paz interior, devemos aceitar, né, e não interferir nas escolhas do outro. Quando queremos mudar o ambiente ou situações, ou até mesmo o pensamento de pessoas ao nosso redor, temos que refletir sobre os nossos atos, não querer mudar as pessoas. Paz interior também é sobre o perdão. Se não perdoarmos, não encontraremos a paz. Podemos dizer, mas o perdão cristão ele é muito difícil. Jogar um véu do esquecimento naquele que promoveu uma ação negativa contra nós e não termos nenhum ressentimento contra ele. É difícil, né? Lutamos, estudamos já bastante tempo em relação a isso. Mas ele está ligado com a paz do espírito. Se pensarmos nessa situação que nos feriu e diminuir esse ressentimento, cada vez chegaremos mais lá próximo à sensação de paz do espírito. Então sim, temos que exercitar esse perdão, pensar, se ressentir, analisar com outra ótica o porquê que aquela pessoa fez aquilo. Muitas vezes nós mesmos nos enganamos ou ouvimos coisas que não são verdades e tomamos para nós como verdade. Então vamos observar bem isso aí e tentar nos conduzir ao perdão verdadeiro, que
que não ficamos com mágoa nenhuma daquela pessoa e queremos sim a felicidade dela. Não quer dizer que traremos para a nossa casa, para o nosso meio, não. Podemos perdoar, mas que fique com a sua vida, não é mesmo? A gratidão faz parte do processo. Olha, temos que ser gratos por estar aqui hoje. Quantos de nós poderiam estar aqui por problemas pessoais e não estão? Quantos que desencarnaram hoje? Só fazer uma busca no Google ali, a gente se impressiona diariamente no mundo. Vamos ser gratos. Como conquistar a paz na visão espírita? Melhorarmos através do trabalho e do estudo. Sempre temos que buscar. Temos que ter esse impulso que é para cima e para frente sempre. O nosso espírito imortal, milenar, ele não regride. Ele sempre avança, evolui. Do trabalho e do estudo. Seja onde for, cultivar o prazer de servir e semear o amor. É tão simples, às vezes a gente, não é mesmo, ouvir uma pessoa, emprestar os ouvidos, dizer uma palavra, uma educação, sem ferir, sem machucar, semear o amor, bons exemplos. Às vezes nós temos situações que só falta uma ideia positiva, uma ideia de bom exemplo para que a gente mude a sintonia. Que para sairmos da tristeza, da melancolia. Só um pequeno exemplo. Pode ser até um filme baseado em fatos reais, que deu uma esperança para alguém. Estamos fazendo sim essa parte desse meu amor. Por toda parte, entre amigos e inimigos, não vamos ser um leve trás para gerar uma discórdia e uma coisa triste. Não. Se vamos levar verdades e coisas boas, não é mesmo? Jamais duvidar da vitória do bem. O que vemos no mundo, o que assistimos, o que nos passa, o mal, ele é mais ostensivo. Porém, o bem, ele pode tardar, mas ele vencerá. A vitória do bem sempre vai existir. O que é não ter paz de espírito? Nossa, são tantas coisas, né? São tantas situações. Portanto, paz de espírito é basicamente sentir-se calmo e lúcido. Não é fácil às vezes, né? Vamos para o trânsito, né? Lúcidos. E não ser sobrecarregado por preocupações, estresse, ansiedades. Isso não significa que você não tenha desafios e problemas. Temos. Podemos viver numa peça, vamos ter problemas. Com nós, né, com o nosso íntimo, vamos ter problemas. Com os quais lidar, mas que é capaz de abordá-los de maneira calma e ponderada. Nervoso, agitado, não vamos resolver nada. Temos que sim buscar a calma, nos retirar daquele local que se está nos afetando e pensar de maneira calma e ponderada para que possamos vencer essas situações que estamos incomodando. E quanto ao espírito, como fazemos para acalmar uma mente em um espírito perturbado? Conversar com Deus. Não precisamos pedir intercessão de Jesus, de algum espírito, não. Ele é nosso Pai maior.
Se não conseguirmos falar com Deus, nosso Pai, vamos falar com quem? Ele sabe do que sentimos, do que precisamos, sim, mas falando com Deus, reforça a existência dele em nós. Praticar a gratidão. Pense em ocasiões em que você se sentiu abençoado, como disse antes, estar aqui, não é mesmo? Eu me sinto abençoado, como disse, tem irmãozinhos que não conseguiram. Avaliar as expectativas. Se temos expectativas de algo, vamos avaliar, vamos ver se não estamos afoitos, se não estamos ansiosos por aquilo, porque muitas vezes a ansiedade nos cega, nos deixa vaidosos, orgulhosos. Vamos avaliar as expectativas de tudo, não é mesmo? Da chuva, do tempo, do nosso trabalho. Fazer uma pausa. Sempre é bom fazer uma pausa. Vai ajudar os nossos pensamentos a pensar com mais serenidade, até nos retirando de um determinado local de trabalho, até em casa mesmo, quando as coisas estão, onde tem criança, muitas vezes tem a dita bagunça, e temos que, sim, que dar uma retirada para ter uma pausa. Se é bom termos essa pausa, também é bom nos movimentarmos, não é mesmo? Sair da ociosidade, do sedentarismo, são duas coisas que fragilizam o nosso corpo físico. Talvez na nossa espiritualidade, se sejamos ósseos ou sedentários, talvez sejamos um suicida imparcial, não é mesmo? Como a gula é um pecado, a gente não cuidar bem do corpo também é, não é mesmo? É um tempo que Deus nos deu no nosso corpo físico. Onde a paz se inicia? A construção da paz começa a partir de uma atitude pessoal. Veja bem, aqui não disse nem boa, nem ruim, mas se tratando de paz, é uma atitude positiva, que pode se refletir em diversos campos da vida, no meio ambiente, na sociedade, na saúde coletiva e entre outros. O meio ambiente, tratarmos bem o meio ambiente, não jogarmos papéis pela janela do carro. Na sociedade, sermos bons cidadãos. E como Jesus propõe a paz. Nossa, esse tema, se eu fosse, ele não esgota nunca. Sempre quando chega em Jesus, que propõe paz e amor, é um universo de Deus. Hoje em dia temos acesso, né, à pesquisa na internet, então a gente como disse, é um universo de temas, cada um diferente do outro, mas focando tudo nas ações, nas boas aventuranças de Jesus. Tal como aqueles que viviam na época do seu ministério mortal, ainda ele aqui. Há algum entre nós que procuram a paz física e a prosperidade como sinais do assombroso poder do Salvador. Aqui, né? A prosperidade aqui e na paz física, que eu estou bem, eu estou em condições físicas, eu estou em paz. Às vezes não conseguimos compreender que a paz duradoura que Jesus promete é uma paz interior, nos nossos sentimentos, no nosso íntimo, nascidas da fé, ancorada pelo testemunho, nutrida pelo amor e expressa pela obediência e pelo arrependimento contínuo. Como temos que exercitar esse arrependimento? Se erramos, vamos nos arrepender.
lá no nosso íntimo, no nosso cantinho, vamos, temos, né, que nos arrepender, erramos, nosso planeta tem provas e expiações, temos sim que ter esse arrependimento contínuo quando ocorrer os erros. É uma paz de espírito que nos ecoa no coração e na alma. Quando se vivencia e se conhece verdadeiramente esta paz interior, não há temor pela desarmonia e discórdia do mundo. O mundo pode estar em guerra, mas estamos com a paz de espírito. Muitos soldados na guerra sentem a paz do espírito, porque eles têm a fé e eles acreditam no nosso bondoso Pai. Sabe-se no fundo do coração que tudo está bem, considerando-se aquilo que realmente importa. Aquilo que diz assim, não vamos lutar em todas as guerras, que tem coisas que não precisamos. Não é nosso dever. Não vamos lutar. E a menor frase e última, porém, a mais impactante para que possamos refletir sobre ela, mas não vamos nos escapar dela, por estarmos aqui ainda nesse plano. Não há paz no pecado, porque nascemos do pecado. Jesus não. Um anjo chegou aos aposentos de Maria e disse que ela seria mãe, deu um menino, e esse menino chamar-se-ia Jesus, e que seria Rei do mundo. Extrapolei um pouquinho o tempo. Que a paz do Espírito reine em vossos corações e em nossas mentes. E obrigado pela paciência de me ouvir. Assim seja.